Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro, Geografia. Hoje nós vamos falar sobre diversos modos de ver e estudar o mundo, né? Então a geografia, ela tem aquilo que a gente chama de escala, ela trabalha muito com a questão de escala de estudos geográficos, né? Então, como a geografia estuda o espaço geográfico, segundo seus aspectos, né, físicos, o que também a gente pode chamar de naturais, como, por exemplo, vegetação, clima, formação rochosa, relevo, todos os aspectos naturais, né? E suas interações, né, um com o outro, que elas estão imbricadas uma na outra, né? Assim também ela estuda o espaço geográfico segundo as diversas intervenções da sociedade humana. Então, o que a gente pode dizer? Como, por exemplo, as relações sociais, econômicas, culturais, e por aí vai. Então, além, né, claro, das relações de interdependência, né, que existe entre elas e os aspectos naturais, ou seja, né, a relação que tem os aspectos naturais e os aspectos humanos, né, da sociedade com a natureza com a sociedade. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a geografia elas tem um aspecto físico, que a gente pode assim, dividi-la, né, em suas interações, né, e tem um aspecto também humano, né? Então a gente pode estudar o espaço geográfico de acordo com várias escalas, né? E isso vai depender do interesse, né, com que cada pessoa se propõe a estudar ele, né? Por exemplo, você pode estudar o espaço geográfico, né, referente ao lugar, o território, a paisagem, o país, o continente, o mundo, né, regiões e assim sucessivamente. Então existe uma multiplicidade de escalas, né, que podem ser grandes, podem ser pequenas, né, ou de acordo com o tema que você deseja estudar na geografia. E quando a gente fala em escalas, né, uma coisa que a gente deve observar que estudar e regionalizar o mundo de diferentes maneiras, né, isso nos leva a uma coisa interessante, né, que a gente pode estudar a partir do ponto de vista físico, né, natural, como por exemplo a gente falou anteriormente, né, ou a combinação deles, né, por exemplo, solo e clima, vegetação e climas, vegetação e solo, né, tanto quanto a gente pode estudar também a sociedade humana, né? Fazer com base também nos seus múltiplos aspectos, né? Por exemplo, os continentes, os países, né? Seus aspectos religiosos, linguísticos, étnicos, culturais e assim sucessivamente, né? Por exemplo, o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social e por aí afora. Isso vai do interesse daquele que deseja fazer o estudo geográfico. Mas quando a gente fala do mundo físico, né, uma das maneiras que a gente pode estudar o mundo é levando em consideração as chamadas paisagens naturais, né, da Terra. Né? Então nós sabemos que a paisagem da Terra, ou seja, os elementos naturais ou físicos de diversas regiões do planeta, elas têm uma combinação e interação que pode se regionalizar em 5 grandes paisagens. Vamos a elas. Né? Temos aqui, como mostra a imagem, né, a região polar, né, que é essa mais clara, né, aqui na Antártida, bem ao sul, extremo sul. E aqui é o norte também, em altas latitudes. Né? A temperada, ela fica aqui entre o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, e também entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Né? Nós temos as tropicais, que vai entre um trópico e o outro, passando pela linha do Equador. As desérticas correspondem àquelas áreas, né, em que ou é muito quente, ou é extremamente quente ou extremamente frio. Né? E também as das altas montanhas, que são aquelas formas de relevos, né, geralmente onde há choque de placas, ou então já houve um segmento, ainda que muito antigo, né, no ponto de vista geológico, ela ainda permanece ali, como acontece, por exemplo, aqui na África, né, nessa região aqui, a nordeste da África, né? Regiões, por exemplo, como a costa oeste da América começando lá, né, no norte, estendendo-se por toda a América Central, até o sul da América do Sul, na terra chamada Terra do Fogo, né? A gente vai verificar, por exemplo, que a gente tem uma formação rochosa bem recente. Essa é uma maneira da gente regionalizar, tá legal? Agora, outra maneira da gente também poder estudar o mundo, né, é a partir das sociedades humanas e as suas múltiplas regionalizações. Né? Então, por exemplo, a gente observando o mundo sob o ponto de vista humano, é possível a gente perceber o quê? Diferença e desigualdade entre estados, coisa que a gente já estudou na aula anterior, ou países do mundo. Né? Então, por exemplo, a gente percebe que há uma grande diferença entre o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Tanto quanto social
e econômico, né, no mundo. O mundo é um mundo muito diversificado, né, e a gente tem essas diferenças que são gritantes, né? Então vamos fazer algumas regionalizações que elas não se esgotam, mas apenas é um objeto de estudo pelas quais a gente pode lançar mão delas para a gente poder estudar, né, o mundo a partir da base, vamos dizer assim, humana, tá ok? Uma delas é a regionalização após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939, 1945, a Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, surge uma nova ordem mundial, né? Dois poderes, né, completamente antagônicos, né, de origem completamente diferente, ideológica diferente, deu uma origem a um mundo bipolar, né? Então, por exemplo, nós tivemos de um lado, né, durante a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, né, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, e inclusive o Brasil, claro. E também tivemos os países eixos, que correspondem àqueles três países, né, Alemanha, Itália e Japão. Então, como nós bem sabemos, os países eixos perderam a guerra, os países chamados aliados venceram, e aí nós tivemos aqui, ó, toda essa área roxa aqui corresponde aos países aliados, né, todas elas, né? Então, nós temos aqui essa parte verde, né, verde corresponde aos países aliados aos países eixos, né? E aqui nós temos também os países neutros, né, como Espanha, por exemplo, Portugal, Suécia, Irlanda, né? Temos países assim, Turquia, né, que se torna Iraque, né, os países que não se envolveram na guerra. Então, essa é uma maneira interessante da gente também poder verificar essa diferença, né? E aqui, é claro, a gente tem a Itália, a Alemanha, né? E claro, mais no Extremo Oriente, a gente tem o Japão também. E aqueles países também que foram aliados, né? Podemos assim dizer, dos países eixos também, como por exemplo, a gente percebe aqui no norte da África. Tá legal? Essa é uma maneira. Bom, outra maneira também que a gente tem, mas hoje a gente vai falar sobre essa questão do mundo bipolar, é que nesse período, logo após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Essa disputa pela liderança, né, do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, de um lado Estados Unidos, um país capitalista, né, o maior capitalista do mundo, e do outro lado a União Soviética, um grande representante do socialismo mundial. Então eram duas superpotências econômicas, duas superpotências também militar, né, e de completamente ideologia diferente. Então o que acontece, né? Os Estados Unidos representavam o sistema capitalista, a União Soviética socialista, né? Então o que aconteceu? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, se verificou que cada um deles estavam buscando o quê? Criar áreas de influência. E essas áreas de influência significam o quê? Influência significa o quê? Representar os seus países, os interesses dos seus países serem aplicados nos demais países também, como políticas, atividades comerciais, investimentos, excessivamente. Então, de um lado, a União Soviética procurando influenciar o máximo que ela podia, né? E a gente percebe aqui, né, por exemplo, esses países aqui, ó, que chama norte, né, leste da Europa, estavam sob a influência soviética, né? Enquanto esses países aqui, mais Itália, França, né? Alemanha, parte da Alemanha, né? Que a Alemanha foi dividida no meio pelo Muro de Berlim, né? Reino Unido, Noruega estavam sob influência do mundo ocidental, principalmente pelos Estados Unidos, tá ok? E como a gente falou, existiam alguns países, né, pró-ocidentais, né, mais inclinados à questão do capitalismo, mas que também não se enganjaram nessa briga aí. Eles procuraram manter uma certa distância, uma certa independência ali. Então esse foi um período de disputa pela hegemonia e liderança mundial entre os dois blocos, socialista e comunista, né? Isso perdurou de 1947 até 1991. E foram tão intensos esses conflitos, né, que não se consolidou no campo direto de batalha, de soldados, né, de posição de arma, né? Então daí que se deu o nome de Guerra Fria, né? Foi um confronto indireto entre essas duas potências na disputa de áreas, podemos assim dizer, geográficas de influência, tá ok? Mas houve uma corrida muito grande, armamentista, né, espacial. Isso assombrou muito por muito tempo, né? Todo momento se vivia uma certa tensão entre essas duas potências, onde uma poderia
destruir a outra e o mundo ser completamente destruído, tal a capacidade bélica de ambos os lados. Tá, ok? E outra coisa também outra maneira que a gente pode regionalizar o mundo, né, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu particularmente gosto muito dessa regionalização, acho que ela está muito mais atual. Por quê? Porque com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, ficou muito evidente a desigualdade econômica, social, científica, tecnológica entre os países, né? Principalmente a gente verificou isso durante as guerras, né? Essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde se pôde demonstrar isso pela sua capacidade de investir em tecnologia, né? Em equipamentos, né? Na pesquisa, né? Principalmente esses países envolvidos, né? Estados Unidos, né? Mais envolvidos. Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Itália, tá? Que mostrava ao mundo seu poder bélico, né? Principalmente através de todo esse equipamento, né? Essa armamentação bélica que eles produziram. Claro, isso resultava num grande avanço científico e tecnológico decorrente de um grande desenvolvimento econômico e científico, ok? Muito bem, então, diante desse quadro mundial, né, a partir da década de 50, essa expressão país desenvolvido e subdesenvolvido começaram a ser amplamente utilizado, tá? E até hoje eu acho ele muito apropriado, tá legal? Muito apropriado, né? E aqui a gente tem um mapa, né, daquilo que a gente poderia considerar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E é muito claro, praticamente nada mudou da década de 50 para cá, né? A gente tem aqui esses países aqui, né, mais ao norte aqui, né, mais a Austrália, são os países envolvidos, Estados Unidos, Canadá, Europa, claro, com algumas exceções aqui, né? A Rússia e os países subdesenvolvidos, esses países que estão aqui, a grande parte da Ásia, o Oriente Médio, né, com algumas exceções aqui também, toda a América, praticamente toda a América Latina, tá legal? Muito bem. Então, essa regionalização ela é muito interessante, né, e fez muito sentido na época em que ela foi criada, apesar dela ser muito generalizante, né, mas essa classificação dos países, por exemplo, subdesenvolvidos, quando ele foi criado, né, ele, vamos dizer assim, ele se pautava pelo princípio da chamada industrialização e modernização, o que diferenciava ele dos outros países, né? O país, na época ele foi criado, o Brasil, o México, a Argentina, por exemplo, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, não eram países industrializados, mas no decorrer do tempo ele foi esses países foram se industrializando, ainda na condição de país subdesenvolvido. Então, qual é a condição do Brasil? O Brasil é um país subdesenvolvido, industrializado, ok? Então, ainda que o autor diga, né, que essa regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos tornou-se insuficiente para abarcar a realidade mundial atual, nós devemos considerar que, ainda assim, ela é atual. Porque o país ele pode ser industrializado, mas ele pode ser o quê? Subdesenvolvido. Né? Eu creio, coloco na pauta, estabeleço uma diferenciação entre países industrializados e não industrializados. Aí sim, mas o país desenvolvido e subdesenvolvido é muito pertinente. Ok? Outra maneira de regionalizar o mundo é chamá-los em primeiro, segundo e terceiro mundo. Né? Esse termo ele foi cunhado pelo francês, o demógrafo, né? Demógrafo de estudo da população. Né? O demógrafo francês, Alfred Salvy, ao estudar a economia mundial, onde ele estabeleceu primeiro essa expressão, terceiro mundo. Né? Ou seja, estabelecendo que os países que não tinham participação nas decisões políticas mundial e apresentavam atraso muito significativo no desenvolvimento científico e tecnológico, eles chamam de terceiro mundo. Né? Nesse caso, o primeiro mundo ele chamava-se, né, os países desenvolvidos, capitalistas, e o segundo mundo, os países que eles chamam de países socialistas ou de economia planificada. Né? Ok? Então, esse é um termo que praticamente ele caiu em desuso. Né? Por quê? Muito simples, né? Porque na verdade o segundo mundo já não existe mais. O mundo, né, de economia planificada, o segundo mundo, o mundo socialista praticamente, ele desapareceu, né? Então, na época a gente tinha, né, no período da Guerra Fria, a gente tinha um mundo dos países desenvolvidos, né, do primeiro mundo, né?
Europa Ocidental, né, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, e os países de economia planificada, Rússia, né, Mongólia, Coreia do Norte, e Cuba e tal. Mas o que acontece? Aí temos o restante, né, praticamente quase toda a África, com algumas exceções, né, toda a América Latina, começando lá pelo México, eram chamados países capitalistas do terceiro mundo, né? Mas esse termo é um termo que já está o quê? Praticamente em desuso, né? Ele, vamos dizer assim, ele não é mais adequado. Por quê? Quando ocorreu a desagregação do Bloco Socialista no final da década de 80 e início da década de 90, essa expressão segundo mundo perdeu completamente sentido. Não pode ter primeiro e terceiro sem que haja o segundo, né? Então são expressões que já não são mais recorrentes nos dias de hoje, que eu aconselho não utilizar-se desse termo, ainda que ele seja muito utilizado também pela imprensa, tá? E algumas pessoas também se utilizam dele. Uma outra expressão também, né, que eu tenho muita restrição em usar, é os países do norte e os países do sul, né? A imprensa, os meios diplomáticos passaram muito a usar isso nesse período, nessa década, né? Principalmente de 80, né? E ela tem como base a posição geográfica dos países no globo terrestre, né? Os países, ainda que eu não siga a linha, né, exatamente do Equador, eles traçam uma linha muito próxima do Equador, passando aqui pelos Estados Unidos, né? Passa pelo Mar Mediterrâneo, sobe aqui a Turquia, né? Aí vem para cá, né? Aí desce essa linha, pega a Austrália e Nova Zelândia. Então, essa parte norte aqui seria os países do norte e abaixo dela os países do sul. E aqui estaria essa linha em vermelho, os limites. Também a gente vê que é um tipo de regionalização muito forçada, né? Porque a Austrália e Nova Zelândia, queira ou não queira, a linha traçada ou não, eles são do hemisfério sul. Então não está adequado a uma terminologia, né, uma regionalização adequada aí. Tá ok? Então, esse modo de estudar o mundo também não corresponde à realidade atual. A gente tem, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, Israel, por exemplo, né, tiveram assim, um progresso econômico e social hoje, onde os indicadores sociais mostram, né, que eles têm elevada expectativa de vida, baixa mortalidade infantil, boas condições de saneamento básico, né, altas taxas de alfabetização dos adultos, né, e apresentam, claro, grande desenvolvimento industrial, além de inúmeros centros de pesquisa tecnológico, né? E eles estavam colocados entre os países do Sul. Tá legal? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Fique com Deus.